Qual foi a pior coisa que você fez no calor do momento? Meu pai e eu tivemos uma discussão quando eu tinha 6 anos de idade. Então escrevi meu muito específico, muito raro primeiro nome na lateral de seu carro novo com uma pedra. Quando ela me perguntou se eu tinha feito isso, é claro, neguei profusamente. Estou falando da Meryl Streep no nível de atuação da Sophie's Choice. Eu deveria ter ganho um maldito Oscar. Então ela meio que riu e disse: você está me dizendo que alguém do Elsie veio até meu carro e riscou seu nome através dele? Eu neguei por uma tarde inteira enquanto, em justiça a Ellie, meu pai riu para si mesmo. Eu não consegui entender por que ele estava rindo. Certamente ele ia me esfolar vivo mais tarde e me usar pela cidade de uma noite fria. Ele disse que não podia deixar de rir porque a mentira era tão ridícula. Mas eu me agarrei a ela com toda a determinação que foi uma das situações mais engraçadas em que ele já havia estado. Ele que eu deveria me castigar. Mas também era tão maravilhoso que ele não conseguia se irritar. Eu tenho quase 36 anos. Toda vez que ele recebe um carro novo agora ele diz: você não está bravo comigo por alguma coisa? Está, antes de me mostrar isso. Acho que eu mereci isso. Não sei sobre o calor do momento, mas quando um policial perguntou por que eu achava que podia ir tão rápido por esse caminho, eu, sem pensar, respondi porque eu sempre faço. Então percebi o que minha boca tinha acabado de dizer sem consultar meu cérebro e continuei a colocar minha cabeça contra minha roda de direção forçosamente envergonhada. Eu estava provavelmente de 10 a 12 anos andando com as crianças do bairro, sendo um deles alguns anos mais novo. Ela estava sendo irritante como o inferno e não parava. Então depois de alguns minutos de irritação constante eu joguei minha scooter contra ele, batendo a cabeça dele, sem ferimentos graves. Mas ele precisava de alguns pontos. Eu sabia que tinha feito asneira no instante em que a lambreta deixou minhas mãos. Eu não o fiz. Mas aconteceu perto de mim. Eu estava trabalhando na construção num verão. E o veterano que trabalhava comigo entrou numa briga com o capataz e voltou para o chão. Nós estávamos trabalhando em todos irritados, chutando as coisas ao redor. Estávamos no quarto andar. E as janelas ainda não tinham entrado. Ele pega um nível enorme e atira pela janela. E cerca de 5 segundos depois diz: foda-se. Isso era meu. Meus pais eram alfaiates e costumavam fazer muito trabalho em casa. Eles tinham uma tesoura de metal realmente grande e pesada que costumavam usar. Eu era muito jovem, menos de 10 anos. Com certeza, meu irmão mais velho fazia algo que me irritava. Peguei a tesoura perto de mim e a joguei nele. Falhou os olhos dele por uma pequena fração. Ele ficou balístico sobre o porquê de eu fazer algo assim. Mais de 25 anos depois, a memória ainda me entristece como eu estava perto de ferir gravemente ou matar meu irmão. Fumou uma substância ilegal. Isto foi no final dos anos 90. Eu tinha cerca de 29 anos. E eu era um usuário e vendedor bastante pesado. Então fui a esta casa de senhoras que normalmente ficaria íntima se eu trouxesse substâncias e a deixasse pedrada. Quando cheguei lá, ela não queria ninguém dentro e havia outros 2 caras lá no alpendre que ela também não deixava entrar. Conversamos por um segundo e dissemos que eles tinham crack, mas não tinham isqueiro e não tinham dinheiro para comprar um. Eu tinha um isqueiro. Eu listei o isqueiro e fumei com eles. Primeira vez fumando e a última. Em 1 hora acabamos. Eles conheciam alguns gangsters que podiam trocar suas correntes de ouro por mais coisas. Não havia ponderação. Não havia processo de pensamento. Dirigindo-se para o lado ruim de todo o condado às 3 da manhã para trocar correntes de ouro por essas coisas parecia a melhor ideia a ver. Tive um momento de clareza e saí de lá muito rápido. Eu costumava não ser tão bom rapaz. Limpo desde 22 de maio de 2000. A namorada me traiu no colegial. O namorado temporário da namorada tinha uma amiga que chaveava o meu carro. Ela me disse quem fez isso e eu decidi que a melhor maneira de lidar com isso era pegar um desentupidor e ir para o trabalho dele no shopping e bater na cara dele com ela até que o desentupidor se quebrou. Não foi o meu momento de maior orgulho. Meu filho mais velho ainda era um bebê e eu era um pai adolescente fresco. Era o meio da noite e ela estava gritando. Eu estava sem dormir e estava sendo gritado no meu ouvido. E ela estava doente e rabugento e nada ajudava. Fui movê-lo e seu punho de bebê me acertou no olho ou algo assim. Mas de qualquer maneira, eu o afastei muito rápido e forte e ele chorou ainda mais alto. Continuei balançando-o, chorando e segurando-o. Mesmo depois que ele adormeceu. Eu me senti tão mal. Quase 9 anos mais tarde e ainda me sinto horrível com isso. Após negociar para frente e para trás em uma concessionária de carros para um veículo que eu realmente queria, o vendedor de carros disse:
Essa é nossa oferta final. É pegar ou largar. Seu ultimato de pegar ou largar e sua atitude condescendente me fizeram levantar e largar. Este vai ser um momento triste. Então, meu melhor amigo na época não estava indo muito bem. Tinha que voltar a morar com seus pais e não tinha emprego. Eu, sendo gerente geral de um restaurante de fast food, consegui um emprego para ela na minha loja. Este cara era terrível. Fez asneira em todos os pedidos. Não ouvia e reclamava de tudo. E finalmente, um dia, ele chegou bêbado no trabalho. Era bastante óbvio. Então eu tive que despedi-lo. Depois que o fiz, ele estava apenas me encarando com este olhar estranho e vacilante. Eu estupidamente deixei que minhas emoções me afetassem e disse: "Você parece nojento", bem na cara dele. Lembro-me que ele olhou para sua camisa em busca de uma mancha ou algo assim. Depois lembro-me vividamente de seu rosto quando percebeu que eu não estava falando de suas roupas, mas de si mesmo como pessoa. Ele parecia tão destruído por isso. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu do prédio. 30 minutos depois, ele deu um tiro na cabeça em sua casa. Nunca vai esquecer o som de sua mãe quando eu a chamei literalmente minutos depois que ele morreu. Irá para sempre assombrar meus sonhos. As pessoas dizem: "Não se culpe a si mesmo toda essa merda". É um pouco difícil quando você foi a última pessoa com quem ele falou. Eu sei que se eu não tivesse dito que ele provavelmente teria feito isso de qualquer maneira, porque todos nós sabíamos que ela estava lutando. Mas como eu sabia, eu definitivamente não deveria ter dito isso. Pelo menos sempre vou acreditar que influenciei fortemente sua decisão. Por contexto e sem entrar em muitos detalhes, ela tinha muitas outras coisas acontecendo, como, relativamente, pequenos problemas com a lei, problemas com drogas, amigos que o cortaram, e assim eu vejo outras coisas que contribuíram para isso. Ainda Pikachu, sinto muito a falta dele. Foi há alguns anos atrás. Mas eu tenho uma tatuagem sobre ela e tenho um pouco de suas cinzas em um chaveiro que carrego por toda parte. Portanto, embora eu não acredite particularmente em uma vida após a morte, tem uma maneira de ela ainda estar de alguma forma comigo. De qualquer forma, obrigado a todos pelo apoio. Pandemia de pico após sair de uma licença. Demitir-me da empresa dos meus sonhos, pensando que ia ser demitido, e um novo emprego em todo o país e mudar minha família. Poderia ter ficado e teria evitado uma demissão. As crianças teriam mantido seus amigos. Esposa e eu teríamos mantido nossa comunidade. Continuei ligando para saber quando poderíamos voltar após o fechamento do estado. Durante a parte de 2020 da pandemia, eles continuavam me dizendo, minha equipe e meus colegas, que ainda não podíamos voltar e eles estavam trabalhando nisso desde o fim. Levou 4 meses antes de recebermos a chamada para voltarmos. Quando cheguei, vi novas pessoas. Eles nunca precisaram se desligar e tiveram uma isenção o tempo todo. Então, eles nos mandaram a todos para casa e contrataram uma nova tripulação por um preço mais barato. Quando o negócio começou a pegar, eles chamaram todos de volta e esperavam que estivéssemos tranquilos com eles, revelando os 9 novos caras contratados enquanto todos nós estávamos sentados preocupados com nossos empregos. Eu saí no final desse turno, resolvido a nunca mais voltar. Voltei para o desemprego e passei todo o tempo de intervenção me perguntando se essa era a decisão certa. Mantive minha dignidade, acho eu. Mas isso não paga as contas, e nem os 2 empregos que tive desde então. Provavelmente gritando com umas 60 crianças ao mesmo tempo. Eu trabalhei no campus há muito tempo, e estávamos tendo algum retiro durante o verão, onde eles largaram como 200 crianças para ficar por uns 5 dias. Muitos problemas estavam sendo causados por eles não respeitarem nada, e apenas por serem crianças estúpidas. Eu estava ficando super irritado com eles, especialmente porque eu trabalhava na biblioteca, e eles não se calavam. De qualquer forma, rápido para gostar. Dia 3. Deixo o trabalho e vejo o meu carro coberto de galhos, folhas e outros detritos florais. Eu estava chateado. Eu estava vendo vermelho, e apenas olhava para as crianças do outro lado da rua no pátio do bairro, e simplesmente desatou um inferno profano sobre elas. Gritei tão alto que estava ecoando do outro lado do campus. A veia na minha testa batendo tão forte que minhas orelhas queimaram. As crianças estavam assustadas. Eu estava irritado. E meu chefe estava tão preocupado que perguntou se eu precisava tirar amanhã para esfriar. Eu disse a ela que estava bem, mas estas crianças estavam no meu último nervo. De qualquer forma, como 5 anos depois, eu estava contando esta história a um dos meus melhores amigos. E ela lançou uma bomba sobre mim. Não foram as crianças, era ela e um amigo nosso. Eles queriam me enganar.
pois sabiam que as crianças estavam me deixando louco. Provavelmente fiquei olhando para ele por uns 2 sólidos minutos antes de dizer: eu disse àqueles garotos que se os pegassem em algum lugar perto do meu carro, seria a última coisa que eles fariam. Mal. Me pegou.